Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não, para vocês é boa noite. Tô aqui esperando uma galera colar. Live surpresa aqui para todo mundo. Surpresa. Vamos lá, nesse dia, né? Dia 1º de outubro, um dia antes do ato, amanhã. Tô aqui para conversar com vocês. Carlos Grandelli entrou. E aí, Carlos, tudo bem? Também o Oberon, amigo Oberon. Acho que tem um livro seu aqui em cima, hein? Ó, eu acho que tem um livrinho aqui. Gente, tô esperando uma galera colar, né? E a ideia é falar um pouco, uma live rapidinho para conversar com vocês sobre a situação nacional, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Bom, boa noite. Que bom que a gente tá aqui nesse dia. Ó, gente, cortei o cabelinho também, quem quiser dar uma olhada no cabelo novo. Estou tentando me acostumar. A Rosa vai passar na sua frente nesse exato momento. Vai, Rosa, dá um oi. Mostra seu rabinho. Olha, gente, entrou na frente da câmera. Não, Rosa, vamos dar uma saidinha, meu amor. Estou esperando todos entrarem, vamos falar um pouco, né, dessa situação política que a gente se encontra. Quem tá aí, me conta aí, digita aí rapidinho, como é que você tá se sentindo nesse dia de hoje, nesse momento de pandemia, né? O que você espera? Ai, esse coraçãozinho do Oberon, gente, Oberon, adoro você. Tem um livro aqui, ó, o Vegan Yoga, eu acho que tá por aqui, hein? Muito provável. Me conta aí o que vocês estão esperando de amanhã. Eu sei que muita gente está se preparando para fazer ato, para fazer mobilização, né? Amanhã é dia de luta. E a ideia é trocar um pouco de ideia sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Eu não sei vocês, mas eu vou dizer que eu não aguento mais, assim, ouvir notícia, né? Tá difícil, né? A gente observa Bolsonaro, Brasil, caos, crise política, o que a gente faz, como é que a gente respira. E aí esse é o desafio do dia de hoje, é conversar com vocês rapidinho, uma conversa de meia hora, né? Para entender como a gente está se sentindo, como a gente pode se organizar politicamente, o que eu acho que está acontecendo no Brasil diante do governo Bolsonaro. Eu posso dizer para vocês que a minha primeira experiência com o bolsonarismo foi em sala de aula, né? Foi observando lá em 2014, 2015, bem mesmo em 2016, diretamente em 2016, um crescimento do bolsonarismo entre a juventude, entre os estudantes, né, na escola pública. Está super relacionado com a escola sem partido, com a perseguição que a direita criou aos movimentos sociais, aos professores, né, para falar para a galera tomar cuidado que a sala de aula é transformar geral em comunista. E eu acho que essa percepção do bolsonarismo é importante para a gente enfrentar os desafios que a gente tem por aí. Amanhã é dia de ato, é dia de luta. Infelizmente, a gente estava com muita vontade lá em agosto, né, de continuar esse processo, de continuar essas manifestações. Quando o Bolsonaro, dia 7 de setembro, fez aquela manifestação pseudo-golpe, né, que não deu em nada politicamente. Eu, por exemplo, estava muito na disposição e achei muito ruim que um conjunto da esquerda e das organizações populares foi lá e boicotou esse dia de luta, né? Boicotou o dia 7 de setembro, a gente espera tanto tempo, quase um mês depois, para conseguir dizer fora Bolsonaro, depois de mais essa tentativa de golpe. E aí eu quero fazer uma provocação para quem está aí online, né? Como é que a gente pode, nesse momento político, entender o que está em jogo no Brasil, né? Muitas coisas estão em jogo no Brasil, mas o que eu percebo como fundamental em jogo no Brasil é a própria garantia dos direitos sociais e políticos que o povo brasileiro conquistou, não é o ideal, mas chegou um pouquinho lá perto, conquistou com a Constituinte, com a Constituição de 89. A gente conseguiu garantir, pelo menos na letra da lei, que o Estado ele tenha como obrigação, né, garantir comida, moradia, água, dignidade às pessoas. Até tá na Constituição o salário mínimo básico para uma família sobreviver. E o Brasil, ele resistiu
resistiu ao neoliberalismo. Se a gente pensar que a experiência no Chile, né, lá em 73, depois que o Allende caiu, foi uma experiência de fim da Previdência, fim da educação pública, de acabar com todos os direitos sociais, né, implementar, assim, lei da selva, não da selva dos animais, que a gente ama, mas de uma selva, né, de uma selva capitalista. E o Brasil demorou para entrar nesse processo, né? Começou a entrar nesse processo na década de 90. E a gente enfrenta uma crise internacional que a burguesia tem dificuldade, né, de realizar o seu lucro, de lucrar mais nessa situação internacional, né? Não tem mais onde colonizar. Tá tentando lá Elon Musk, esses grandes bilionários, colonizar a Lua para ver se consegue, né, acumular mais capital, mas não tem essa perspectiva. Os estados nacionais estavam bancando o lucro da grande burguesia, não estava conseguindo lucrar com as suas próprias empresas. Então, o avanço, né, em cima das instituições de Estado, do fim de direitos públicos, essa PEC 32, o PLC 26, reforma da Previdência, reforma do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, né, reforma trabalhista, lei das terceirizações, vendas dos campos de petróleo. Exatamente nesse momento no Brasil, apesar de ter uma crise entre o Bolsonaro e o STF e os políticos da direita tradicional, todos eles estão juntos dilapidando a Petrobras e todo o petróleo do pré-sal. A gente sabe que o petróleo, que é essa fonte, né, de produção de energia, ela precisa ser transformada. A gente precisa buscar uma forma, né, de conseguir viver nessa civilização que a gente criou, que também não é muito civilizatória, assim, civilizada, digamos assim, que consiga prescindir do petróleo. Isso é óbvio, né? A gente precisa disso. Mas enquanto essa riqueza, né? Não é riqueza, né? Mas essa propriedade da natureza existe, a gente está gerando riqueza em cima dela, essa riqueza é de toda a população brasileira, né? De todo mundo. Não é de meia dúzia de empresários de grandes capitalistas. E a Petrobras passou de ser há muito tempo uma empresa nacional. E o que isso tem a ver com o principal tema do debate, do ato de amanhã? A gente sim está cansado do Bolsonaro há muito tempo. Só que o que está acontecendo hoje no Brasil é, diante da pandemia, da Covid-19, da linha genocida dele, a gente ainda tem os grandes capitalistas se apropriando ainda mais da riqueza popular. E a riqueza popular é água, é terra, é petróleo, é tudo que aquelas trabalhadoras e o povo pobre produz. A gente teve um aumento da riqueza de bilionários no Brasil nesse momento de pandemia de quase 12%, gente. 12% de quem tem bilhões de reais. A pessoa ganhou mais dinheiro com essa crise. Quem você conhece que ganhou mais dinheiro com a pandemia? Pelo contrário, o índice inflacionário, o preço do botijão de gás, né? O preço do arroz, do feijão, né, da carne, né, que infelizmente está no prato da maioria dos brasileiros. Está no prato não, quem dera tivesse no prato, né, quem dera não, mas está no imaginário de alimentação boa, de alimentação gostosa, né, que a gente sabe que é muito não saudável. Mas a gente entende que essa empresa, é interessante isso, ela está no meio da crise que a gente se encontra agora, né? É R$105 o preço do gás natural? Quanto que está o preço da gasolina? Isso interfere diretamente no preço dos alimentos, né, da comida na casa das pessoas, dos produtos em geral. Então afeta a qualidade de vida da população. E hoje uma empresa que não é mais nacional e que foi dilapidada e destruída ainda mais depois do golpe institucional, vai lembrar que o Moro tinha relação com a FBI, para inclusive, né, teve formação lá, e toda a construção da Lava Jato está relacionada a uma visão do imperialismo norte-americano de querer avançar sobre o petróleo brasileiro, sobre as riquezas do Brasil, sobre o que significava a Petrobras, e cada vez mais a empresa foi se tornando um lugar de grandes capitalistas. Hoje, o capital brasileiro na Petrobras é de 18%. 18% do capital brasileiro hoje da Petrobras é do povo brasileiro, é estatal. É muito pouco, gente, é muito pouco. O resto todo vai para os lucros de grandes capitalistas internacionais. A gente está falando que uma empresa que polui aqui no nosso território, explora a nossa classe trabalhadora, a nossa terra, que é dita brasileira, que era um patrimônio público do povo brasileiro, que hoje
hoje é usada para garantir os iates, entendeu? A riqueza, o lucro desses grandes capitalistas. Isso é um problema. Na prática, isso significa que o povo brasileiro podia estar pagando R$50 o botijão de gás. O povo brasileiro podia estar pagando R$3 a gasolina. E não é com subsídio do governo. Atenção, isso é mitologia neoliberal, esse rolê de subsídio. Quanto custa a produção de barril? Tem cálculos que dizem que custa $4 a produção de um barril de petróleo. Hoje está $79. Vamos colocar um preço de custo? Não. Petrobras podia querer um lucrinho, né? Se está $4 a produção do barril, vamos aumentar para 8. Vamos garantir, então, o dobro do dinheiro para a gente aqui ter algum recurso, para poder investir, inclusive, no território brasileiro. Quanto que custaria a gasolina, o gás? É disso que a gente está falando. Os atos de amanhã expressam uma necessidade política nossa de conseguir se organizar e garantir que a nossa população tenha comida no prato, consiga sobreviver diante desse governo. E achar que a saída para tudo isso é lidar com o Mourão, é colocar o Mourão na presidência, é uma ilusão. É uma ilusão. Os militares hoje tomam conta do país. O Pazuello, ele era ministro da Saúde genocida, que abertamente participou das negociações de vacina, né, dessas negociações que estão sendo investigadas como crime de corrupção. É disso que a gente está falando. Os generais hoje, quem preside a Petrobras é um general que ganha R$200 mil por mês. São mais de 7 mil generais de alta patente, né? Não generais necessariamente, mas militares de alta patente dentro de cargos no governo Bolsonaro. Esses militares estão a serviço do imperialismo norte-americano. São agiotas que estão hoje vendendo o país. É isso que eles estão fazendo. Então, uma política que peça o impeachment do Bolsonaro para colocar o Mourão, gente, para colocar os milicos com a caneta na mão, ele já tem tudo na mão, a caneta presidencial na mão. Eles estão avançando em todos os lugares, avançaram na escola cívico-militar, sim. Hoje no Brasil existe um projeto que transforma escolas públicas, não é a escola deles, dos milicos, para o filho deles do jeito que eles querem. Nem isso devia existir, mas não estou falando disso. A gente está falando de escolas que estão, assim, eu lembro que quando surgiu esse projeto, né? Quando surgiu, na verdade, um pouco mais esse debate, a Bahia, que inclusive é um estado que é governado pelo PT, foi o primeiro estado a fazer uma política de centenas de escolas militares. E a Bahia é um estado preto. Por que será que os caras, mesmo o PT, impõe na Bahia, tipo, mais de 100 escolas militares? Por quê? O que isso tem a ver com a tradição histórica do Brasil? O que isso tem a ver com racismo estrutural? O que isso tem a ver com a lógica de Capitão do Mato? De educar na base do chicote, do cacetete, da arma, do grito, do assédio moral, educar a classe trabalhadora e o povo pobre. É disso que a gente está falando. Então é muito importante a gente conseguir avançar dessa lógica binária, de ignorar, na verdade, os militares. Né? Vamos combinar que a esquerda de conjunto, quando vai discutir os atos, a situação do Brasil, o governo Bolsonaro ignora os militares. É como se eles não existissem. Vou dizer para vocês que eles têm mais de 7 mil cargos militares de alta patente na inteligência. Que inteligência, né? Mas existe, do governo Bolsonaro. Os principais ministros em áreas centrais, saúde, né, meio ambiente no caso não, mas áreas técnicas internas do meio ambiente. A Amazônia está sendo dominada pelo Mourão. O Mourão tem política própria na Amazônia. Então, eu acho que o que a gente precisa debater, conversar, refletir, é objetivamente como a gente consegue tirar o véu da volta dos militares para a política. O véu do entreguismo que se finge de nacionalista. O véu da agiotagem que setores do exército estão fazendo hoje em relação ao imperialismo norte-americano. Eu estou usando setores porque eu estou sendo boazinha. Porque eu não vejo publicamente expressão de um setor realmente nacionalista do exército, que queira garantir uma Petrobras brasileira, que queira garantir uma independência do país em relação a, qualquer outro país. Muito pelo contrário. O que eu vejo é um total alinhamento com o imperialismo norte-americano
e uma expectativa de, através dessa relação com o imperialismo, ganhar espaço e poder no Brasil para garantir os seus próprios privilégios e a sua política, sua missão histórica, fundacional do Exército Brasileiro, que foi reprimir a população brasileira, a população nativa indígena, preta, escravizada. É disso que a gente está falando. Não sei se alguém aqui tem alguma pergunta. Eu acho que está o suficiente essa conversa aqui hoje sobre a situação do ato de amanhã. Essa é uma live que também é um pouco teste, né? Tentar ocupar esse espaço da sexta-feira, ver se é um espaço legal para trocar ideia, para falar sobre o que está acontecendo por aí. E eu mando um beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Até logo. Até logo, gente.